Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos 10, 11 e 12. Os que encontraram, digam amém. Assim diz as palavras do nosso Mestre. Assim dizem: bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, estamos diante da Tua palavra e precisamos da direção, da orientação, da iluminação do Teu Espírito Santo. Sem esta ação, Senhor, nada poderemos compreender dessas verdades tão profundas e necessárias para a nossa vida. Senhor, cada mente, cada coração que está aqui, cada um que vai ouvir nesse exato momento a Tua palavra, quer seja de maneira aqui presencial ou pela transmissão da igreja, como também aqueles que ouvirão, verão e ouvirão essa mensagem depois, que o Teu Espírito, Senhor, fale ao coração, que a Tua graça alcance entendimentos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus amados irmãos, esse é o contexto das bem-aventuranças. Nós tivemos algum tempo atrás falando sobre cada uma delas, no contexto de Santa Ceia. Quando nós olhamos, irmãos, para as bem-aventuranças, nós estamos olhando aqui para aquilo que Jesus nos revelou como sendo os verdadeiros caminhos para a felicidade. Mas quando nós olhamos para elas, irmãos, nós vemos uma contradição sobre o que é felicidade segundo o conceito de Jesus, que é o conceito do reino dos céus, e o que é felicidade segundo o conceito humano, que é o conceito decaído, que é o conceito contaminado pelo pecado. Quando nós olhamos, irmãos, para cada uma dessas, nós vemos uma contradição. Na primeira bem-aventurança, Jesus diz que a felicidade está no reconhecimento de que nós não somos nada. Enquanto o mundo procura o seu reconhecimento, enquanto as pessoas procuram se reconhecerem, serem reconhecidas, Jesus está dizendo que o caminho da felicidade é aquele que olha para si e se vê como um ninguém, principalmente diante de Deus. A segunda bem-aventurança, Jesus vai dizer que a felicidade está no choro daqueles que estão reconhecendo que não são nada. Por não serem nada, o que eles devem fazer? Chorar essa miséria. O mundo apregou que a felicidade, irmãos, está na busca das alegrias. Ainda que sejam enganosas, ainda que sejam apenas maquiagem, nós somos o tempo todo chamados a rirmos, a expressarmos felicidade. Ninguém vai para uma rede social colocar uma foto triste, feia. Todos estão aí querendo estampar uma alegria que, na verdade, na grande maioria, nem existe. A terceira bem-aventurança, irmão, Jesus disse que a felicidade está na gentileza, quando ele diz bem-aventurados os mansos. O mundo aí fora diz que a felicidade está na bravura, no enfrentamento, no não levar recado para casa, e não na gentileza, e não na mansidão. A quarta bem-aventurança, Jesus disse, irmãos, que a felicidade está na fome e no desejo de justiça. Mas não é uma justiça política, não é uma justiça filosófica, é a fome e a sede da justiça que vem dos céus. Na quinta bem-aventurança, Jesus, irmãos, falou que a felicidade está na manifestação das misericórdias. O mundo aí fora diz que ser feliz é aquele que está se vingando, é aquele que está devolvendo na mesma moeda para que então as pessoas possam respeitar. É o olho por olho e dente por dente. Mas Jesus diz que o caminho da felicidade
está na manifestação da misericórdia, quando ele afirmou: bem-aventurados misericordiosos. Na sexta bem-aventurança, Jesus afirmou que a felicidade está na pureza do coração. Enquanto o mundo está dizendo que a felicidade está na malícia, está na famosa espertice de você enganar as pessoas, em que o jeitinho brasileiro se tornou uma virtude no nosso meio. A sétima felicidade que Jesus aponta aqui, irmãos, nas bem-aventuranças, é aquela em que nós estamos promovendo a paz. Nós estamos promovendo o conserto de relacionamentos e não a destruição de relacionamentos. Mas dentre todas essas bem-aventuranças, irmãos, que, como eu falei, se tornam contrárias àquilo que nós concebemos dentro da nossa natureza decaída, a oitava é a que mais vai destoar. A oitava, irmãos, é aquela que o mundo jamais vai compreender. E a partir dela, conforme nós lemos no verso 10, 11 e 12, eu quero compartilhar exatamente, irmãos, esse tema. A alegria que o mundo jamais entenderá. Nessa oitava bem-aventurança, Jesus está dizendo que felizes são os que sofrem. Se existe uma coisa, irmãos, que é difícil demais nós vermos sentido, quanto mais felicidade, é o sofrimento. Quando se fala de sofrimento, irmãos, logo vem a reação de tristeza, de algo que é ruim. A nossa constituição psíquica, irmãos, não procura no desprazer o contentamento, pelo contrário, procura naquilo que é prazeroso, naquilo que é agradável, naquilo que é confortável, e isso passa para nós ser sinônimo de felicidade, sinônimo que as coisas estão indo bem. E quando, irmãos, nós embarcamos nesse conceito, nós, na caminhada, não entendemos o agir de Deus, que nem sempre é agradável, que nem sempre é dentro do entendimento da nossa razão, que nem sempre é prazeroso, mas todo e qualquer agir de Deus é para o nosso bem, é visando o nosso bem, é visando o nosso crescimento, é visando acima de tudo a glória do seu santo e eterno nome. Encontrar a felicidade no sofrimento é algo totalmente incompatível no mundo que está mergulhando numa falsa alegria. E essa bem-aventurança, irmãos, nos dias que nós estamos vivendo, dessa falsa comemoração de alegria, dessas festas chamadas de momo, ela se torna ainda mais díspare, ela se torna ainda mais destoante, ela se torna ainda mais contraditória. Qualquer pessoa hoje não quer saber de compromisso, qualquer pessoa hoje não quer saber de regra, qualquer pessoa hoje não quer saber de limite, porque todos esses elementos impõem o quê? Renúncia, sofrimento. O que as pessoas querem hoje é não se preocupar com absolutamente nada e deixar o coração mergulhar numa falsa alegria atrás do prazer desenfreado. O ser humano, irmãos, diante do sofrimento, ele tem dificuldade de encontrar alegria por duas razões. O sofrimento naturalmente, irmãos, provoca em nós dois tipos de reações. Primeiro, revolta. Se você olhar direitinho, quando você está passando uma sensação de injustiça, a primeira coisa que vem no seu coração é: por que eu estou passando isso? Vem uma raiva, vem uma sensação que não é agradável. Muitos mergulham na revolta. Muitos não querem deixar a situação desse jeito. Muitos querem tomar uma atitude para que aquilo mude. A revolta, irmãos, é uma reação que muitas vezes nós temos quando estamos passando o sofrimento. Mas existe uma outra reação, a vitimização. Pessoas, quando estão sofrendo, se colocam na condição de coitadinhos, se colocam na condição de não reagirem, se colocam na condição de passividade, porque essas
querem serem vistas, querem ser acolhidas. É por isso que muitas pessoas, irmãos, não querem que os seus problemas sejam resolvidos. Quando você vai resolver de forma objetiva o problema da pessoa, na verdade você cria um problema para ela. Porque o problema é a razão que faz com que ela chame a atenção. Então, quando você faz de forma objetiva, dá um conselho, ajudar, orientar, a pessoa fica com raiva de você. Por quê? Porque ela vai sair da condição de vítima. Pelo problema, pela dificuldade, pelo sofrimento, ela se torna uma vítima. Uma vez que ela se torna uma vítima, as pessoas ficam com pena dela e ela passa a chamar a atenção das outras pessoas. É o que nós chamamos do ganho secundário. Quem trabalha aqui na área de saúde sabe que muitos pacientes não querem nem receber alta. Aí você pergunta, você já está bem, você já está curado, mas ele vai sair da condição de quê? De ser um paciente, de receber visita, das pessoas se preocuparem com ele. Diante do sofrimento, irmãos, existem essas duas reações, a revolta ou a vitimização. Mas quando nós olhamos, irmãos, para esse sofrimento, que se tornou uma bem-aventurança, que é apresentado por Jesus como um caminho de felicidade, para nós entendermos esse sofrimento, irmãos, e essa alegria que Jesus está dizendo, é necessário nós fazermos duas perguntas. A primeira delas é: que tipo de sofrimento Jesus está aqui apontando que é caminho de felicidade? É todo tipo de sofrimento que a gente possa passar nesta vida que então será um caminho de felicidade? A Bíblia vai nos responder. Quando eu faço a pergunta, que tipo de sofrimento é esse? O verso 10 me responde. Olhe para o verso 10, quando ele vai dizer: bem-aventurados, felizes, alegres, são quem? Os que são perseguidos, ou seja, estão sofrendo, mas por causa da justiça. Então, irmãos, o texto já vai nos mostrar que não é qualquer sofrimento. Não é você olhar para o seu casamento e de repente o seu casamento não está bem, está causando sofrimento, que você vai dizer: agora Deus, pelo meu casamento, pela instabilidade do meu casamento, vai me fazer feliz. Não é você olhar para a sua família, talvez desajustada, os seus filhos fora do Evangelho, causando indignações ao seu coração, que então você vai dizer: eu vou ser feliz porque eu estou sofrendo. Não é esse sofrimento. O sofrimento que é sinônimo para Jesus de felicidade é o sofrimento por uma causa, por um motivo. E qual é essa causa? Qual é esse motivo? Quando nós estamos sendo perseguidos, ou seja, sofrendo por causa do reino de Deus. Essa justiça que Jesus está dizendo aqui é o próprio reino de Deus que veio a nós, que revela uma nova vida, uma nova conduta, uma nova maneira de viver, por meio de valores que nós recebemos e que estão agora permeando a nossa mente e nos levando a enxergar a vida segundo a ótica de Deus. E quando nós estamos baseados nesses valores e a nossa conduta é norteada por esses valores, vai haver perseguição, vai haver estranhamento, vão haver pessoas que não vão aceitar, vai haver uma cisão, e essa pode começar até mesmo dentro do próprio lar. Portanto, quando você olha talvez para uma crise no seu casamento, quando você olha para uma crise nos relacionamentos familiares, a pergunta que você tem que fazer é a seguinte: é por causa do reino de Deus? Meu marido está agindo assim comigo porque eu, como uma serva de Deus, estou priorizando o reino de Deus? Minha mulher está agindo assim comigo porque eu, como servo de Deus, estou priorizando o reino de Deus? Os meus pais estão bravos comigo, os meus pais estão querendo me retalhar porque nós, como filhos, estamos priorizando o reino de Deus?
Os pais, quando olham para os filhos, de repente os filhos não estão em obediência aos pais, é por causa do reino de Deus. Porque todas as ações, irmãos, que nós temos, que vai provocar sofrimento nesta vida, se não for por causa do reino de Deus, por causa de uma postura que nós estamos tendo, que é cristã, que é de priorizar a vontade do Senhor, que é de andar nos caminhos de Deus, se não for por esse motivo, em todas as áreas da nossa vida, essa angústia, essa perseguição não vai gerar a verdadeira felicidade. A verdadeira felicidade, irmãos, está no sofrimento que vem através daqueles que estão se posicionando no reino de Deus. John Stott, saudoso servo do Senhor, dizia o seguinte: a perseguição é simplesmente o conflito entre dois sistemas de valores irreconciliáveis. Irmãos, quando o reino de Deus veio a nós e a gente nasceu de novo, nós entramos neste novo reino, mas esse novo reino no qual nós entramos e que está em nós, ele não nos tirou do velho reino. Nós vivemos dentro de nós um novo reino, mas ainda tendo que conviver com o antigo reino. É exatamente, irmãos, a oração que Jesus fez por nós. Jesus, como sumo sacerdote, intercedeu pela vida de todos os discípulos, e nós estamos inclusos nessa oração, porque ele sabia dessa tensão, ele sabia desse conflito. Se você abrir no Evangelho de João, capítulo 17, os versos 15 a 20, você vai ver exatamente Jesus orando dentro dessa realidade. Jesus disse o seguinte, Evangelho de João, capítulo 15, capítulo 17, do verso 15 ao verso 20, diz o seguinte: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviastes ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E é a favor deles que eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da tua palavra. Todo aquele que por meio da pregação do Evangelho se converte a Cristo, entra neste reino, ele vive esta tensão. Por isso, irmãos, que nós cristãos sofremos, porque nós estamos num mundo que nada tem a ver com os valores que nós recebemos vindo do trono da graça. E a questão é uma só: se eu quero resolver esse sofrimento, eu vou perder a minha felicidade. Porque tem gente querendo resolver sofrimento se inclinando ao mundo, dizendo sim ao sistema, tentando negociar para não ser perseguido, tentando não se posicionar para ver se a situação fica mais agradável. E todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos quebrando essa bem-aventurança, porque Jesus diz: é assim. Se você é um cristão verdadeiro, transformado, nascido de novo, se você quer andar neste caminho, este caminho é de perseguição. O apóstolo Paulo deixou claro: todo aquele que quer viver piedosamente, que é o Evangelho, padecerá perseguições. Paulo, quando foi chamado, irmãos, mediante ao encontro que ele teve com Cristo no caminho de Damasco, no momento em que Deus chegou para Ananias e o orientou até ir a uma rua chamada Rua Direita, na casa de Judas, onde Deus estava dizendo: tem um homem lá chamado Saulo, apelidado de Tarso. Este está lá orando, e na oração ele teve uma visão e te viu, Ananias, entrar ali, orar por ele, e ele ter a sua visão recuperada. Ananias, receoso, disse: Senhor, este homem é aquele que persegue,
a igreja. Inclusive, ele tem nas mãos carta de autorização para fazer isso. O que é que Deus responde para Ananias? Vá, porque este é para mim um vaso escolhido. Mas Deus não só fala isso. Deus diz, e eu vou mostrar a ele o quanto importa sofrer pelo meu rei. E Paulo sofreu o que sofreu, irmãos. Passou por todas as perseguições que ele passou, porque ele foi fiel ao Senhor. E quanto mais formos fiéis ao Senhor, mais perseguição passaremos. Só que a Bíblia diz que isso é para ser encarado como uma promessa, um caminho de quê? De felicidade. Quando a igreja mergulha, irmãos, numa concepção apenas de procurar a Deus para aliviar as suas dores, resolver os seus problemas, esta igreja não está enxergando o que é o Evangelho. Porque o Evangelho é o chamado de Deus para sermos diferentes, para sermos luz no mundo mau, para sermos perseguidos e ainda assim nos alegrarmos, porque somos perseguidos por causa do nome que está acima de todo nome, o nome de Jesus Cristo. John Wesley, o grande avivalista, ele declarou que o seguidor sério de Jesus só pode esperar uma coisa na sua vida: ser odiado com a mesma intensidade e sinceridade que o próprio Jesus foi odiado. Então a gente não pode estranhar, irmãos, quando o mundo nos persegue. Você não pode estranhar quando você está no seu trabalho fazendo as coisas direito, segundo a direção de Deus, os valores de Deus na sua vida, e as pessoas te escanteiam, e as pessoas não querem conversar com você, e as pessoas te fazem até chacota com você. Por quê? Porque você está fazendo a vontade de Deus. E o que mais nós vamos enfrentar, irmãos, é o sofrimento. John Wesley, quando falou isso, irmãos, ele estava se referindo ao texto e à declaração de Jesus, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 25. Mateus 10, 25, Jesus declarou o seguinte aos seus discípulos, e esta palavra também é a nós. Jesus disse: basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu o pai da família, quanto mais os domésticos. Lembra o que disseram de Jesus quando Jesus estava libertando um jovem? Chamaram Jesus de endemoniado. Jesus libertou um homem opresso pelas trevas, e os religiosos disseram: este não o faz senão segundo o poder de Beelzebu. A pessoa fazendo o bem, a pessoa libertando o encarcerado e sendo classificada como um malfeitor. Jesus está dizendo: se disseram isso de mim, o que é que não vão dizer de vocês? O que é que vocês vão esperar? O que é que vocês vão aguardar? Flores, elogios, reconhecimentos, condecorações? De maneira alguma. O pastor americano Paul Weldon, ele disse o seguinte, uma coisa muito interessante dentro desse sentido, irmãos: mas qual é a razão desta perseguição consciente e odienta de um povo humilde e meigo? Seu crime é simples. Eles escolheram serem justos num mundo injusto. Eles são idênticos ao seu mestre. Se você escolhe a paz, quem está na guerra vai ser incomodado. Se você escolhe andar na luz, quem está nas trevas vai ser incomodado. Se você escolhe o perdão, quem tem raiva e ódio no seu coração vai ser incomodado. Se você escolhe a ética e o caminho da transparência, quem está fazendo as coisas erradas vai ser o quê? Incomodado. Então, queridos, nós temos que entender que esse sofrimento não é aquele inerente da condição humana de nós decaídos, ou seja, a consequência dos nossos pecados. Este sofrimento
que se torna uma bem-aventurança, que se torna um caminho de felicidade, é um sofrimento que tem a ver com uma postura, que tem a ver com uma realidade espiritual, que tem a ver com um modo de ser na direção da palavra de Deus e na direção do Espírito Santo na nossa vida, na nossa caminhada. Mas a segunda pergunta, irmãos, para entendermos esse texto, os versos 10, 11 e 12, é: por que devemos nos alegrar com esse tipo de sofrimento? Como eu falei, sofrimento não é uma coisa agradável. Sofrimento até a nossa própria mente se defende. Sofrimento nos faz ter pelo menos 2 tipos de reações às quais eu falei: a raiva ou a passividade, a vitimização. Mas Jesus diz que este é um caminho de felicidade, que quando nós estamos andando nele por causa da justiça, que tem a garantia, de que o reino dos céus nos pertence, ele vai dizer que este sofrimento, irmãos, no verso 12, deve ser encarado com alegria. Ele vai dizer, olha o verso 12: regozijai-vos e exultai. Por isso que esta alegria é a alegria que o mundo jamais entenderá. É a alegria, irmãos, que conforme o verso 11 está diretamente ligado a tudo aquilo que nós estamos passando dentro do reino de Deus. Veja o que ele diz no verso 11: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós. Era o momento da revolta, né? Era o momento de eu estou fazendo o bem e estou recebendo isso. Ou era o momento da vitimização: mas Senhor, por que o Senhor permite isso? Era o momento, irmãos, para nós reagirmos desta maneira, quando somos perseguidos, injuriados, quando estão mentindo, levantando calúnias ao nosso respeito, denegrindo o nosso caráter, quando estão levantando todo o mal contra nós. Aí vem Jesus e diz: nem fique com raiva, revoltado, nem se vitimize na minha presença. O que é para fazer? Verso 12: regozijem-se, exultem, alegrem-se. É fácil isso, irmãos? Mas é isso que Deus quer que façamos quando somos perseguidos. Lembra que os discípulos fizeram, irmãos? Depois de terem sido soltos, ameaçados, a Bíblia diz que eles foram açoitados e foram ameaçados se continuassem a pregar o Evangelho. O que é que eles fizeram? Foram revoltados para casa? Foram se vitimizar? Não, a Bíblia diz que eles se reuniram com os outros, contaram tudo o que acontecera e glorificaram a Deus pelo privilégio de terem sofrido por causa do Evangelho. Vejamos como a igreja atual é uma igreja fora do contexto que Deus estabeleceu. Nós somos pessoas que o conteúdo do nosso choro, o conteúdo das nossas lamentações, o conteúdo do nosso sofrimento, das nossas queixas, se olharmos direitinho, se pararmos para nos ouvirmos do que nos queixamos, do que reclamamos, é de que parece que Deus não está cuidando da gente. Nós deixamos de enxergar o reino de Deus como um privilégio, inclusive o sofrimento por este reino como um privilégio, e passamos a enxergar que se Deus é meu Pai, Ele tem que me dar tudo e eu não tenho que sofrer absolutamente nada. Caso contrário, Deus não é Deus. Deus só é Deus quando Ele não permite o mal, quando Ele me livra de todos os problemas, quando Ele realiza todos os meus sonhos. É esta mentalidade que, infelizmente, irmãos, adentrou e tem norteado o coração e os valores das pessoas.
E a pergunta é: como uma igreja dessa, irmãos, vai aguentar uma perseguição? Como uma igreja dessa está preparada para o dia mau? Nós estamos, irmãos, nas quartas-feiras falando sobre batalha espiritual. Quarta-feira passada nós falamos sobre o enfrentamento de um dos nossos inimigos. Nós temos 3 inimigos: as trevas, o mundo, que é o sistema, os valores, e a nossa própria carne, o nosso próprio coração. Quarta-feira nós falamos sobre o enfrentamento das trevas. E o apóstolo Paulo, irmãos, escrevendo aos Efésios, diz que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para estarmos firmes no dia mau. E qual é o dia mau, irmãos? É o dia do problema. É o dia da vulnerabilidade. É o dia da perseguição. É o dia em que eu espero uma coisa boa e de repente vem uma coisa ruim. É o dia que eu crio uma expectativa no coração que Deus vai me livrar, vai fazer de um jeito que para mim é o mais confortável, e Deus permite certas coisas que eu não entendo porque Ele está permitindo. Este é o dia mau. É o dia que eu não entendo, é o dia que eu não tenho força, é o dia da confusão, e a Bíblia diz que se eu estou revestido com a armadura de Deus, eu vou estar firme para aguentar o dia mau. E a igreja precisa se revestir da armadura de Deus, da palavra de Deus, da fé que provém por meio da palavra de Deus, do capacete da salvação, que são os valores criados na nossa mente, para que então possamos, irmãos, estar firmes diante das ciladas do diabo. O que nós estamos vendo é um povo melindroso que você tem que ter todo um cuidado de como vai falar, porque qualquer coisa eu vou me embora para outra igreja. Imagine, irmãos, um exército saindo para a guerra e o soldado cheio de direito. Se não for do meu jeito, eu desisto. Se não for assim, não conte comigo. Ah, está muito pesado. Ah, estão me chamando muito, tem muita tarefa para fazer, não quero. Quando der, eu apareço na igreja, porque eu tenho outras coisas mais importantes para fazer. Ah, o irmão olhou feio para mim, já não quero mais nessa igreja, vou para outra igreja. Nós estamos vivendo esse evangelho, irmãos. Queremos as bênçãos de Deus, queremos o derramar do Espírito Santo sobre a nossa vida, queremos que Deus cumpra as suas promessas, mas não queremos viver o evangelho. É uma contradição, meus queridos. O evangelho é renúncia. O evangelho é para aqueles que querem, de fato, andar na presença do Deus Todo-Poderoso. E isso implica em passarmos por sofrimento. E ao passarmos por sofrimento, nós devemos glorificar o nome do Senhor. Porque, meus irmãos, nem dignos disso nós éramos. Nem dignos de sofrermos por Cristo nós éramos. Deus nos deu o privilégio de sofrermos por causa da sua justiça. Amém? Diga para o seu irmão, se você está sofrendo, meu irmão, diga ao seu irmão, e é por causa do reino de Deus, veja que privilégio, veja que honra que Deus nos dá. Nós precisamos, irmãos, à luz da palavra de Deus, mudar a nossa mentalidade. Irmãos, quando nós entendemos isso, que nós devemos nos alegrar, nos regozijar, porque a promessa do verso 12 é essa, irmãos. Grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Todos aqueles que entraram e foram chamados não andaram por uma caminhada fácil. Foi uma caminhada de luta, foi uma caminhada de perseguição, mas foi uma caminhada gloriosa na presença do Senhor. Todos os servos de Deus que sofreram, se nós pudéssemos chamá-los para saber se valeu a pena,
todo o sofrimento por causa do reino, eles diriam: valeu a pena passar o que nós passamos, valeu a pena enfrentar o que nós enfrentamos. Veja o que Pedro vai dizer na sua primeira carta, na sua primeira epístola, 1 Pedro, capítulo 4, dos versos 14 a 16. 1 Pedro, capítulo 4, dos versos 14 a 16, Pedro assim afirmou: a igreja que estava sendo perseguida, a igreja que estava ali enfrentando problemas, Pedro disse: se sois insultados por causa do nome de Cristo, bem-aventurados sois. Pedro está lembrando essa bem-aventurança à igreja. Porquanto sobre vós repousa o Espírito da glória, o Espírito de Deus, mas nenhum de vós sofra como homicida, ladrão, praticante do mal, ou como quem se intromete em negócios alheios. Entretanto, se sofrer como cristão, não se envergonhe disso, antes glorifique a Deus por meio desse nome. Essa é a alegria, meus amados irmãos, que o mundo jamais vai compreender. Esta é a alegria que o mundo jamais vai entender. Esta é a alegria, irmãos, que faz com que, até mesmo em meio às perseguições, nós sempre estaremos glorificando o nome do Senhor. Deus está restaurando a sua igreja. Deus está restaurando a sua igreja para levantar um exército forte, um exército que vai enfrentar problemas, um exército que vai enfrentar dificuldades, mas na força e no poder do Espírito Santo nós vamos marchar, nós vamos vencer, nós vamos superar, nós vamos glorificar e nós vamos nos alegrar na presença do Senhor, meu irmão. Conclusão: este caminho de felicidade, irmãos, é um caminho para aqueles que de fato carregam dentro de si as verdadeiras marcas do Evangelho. Existem duas marcas, irmãos. Existem várias marcas que o Evangelho produz em nós, mas duas são essenciais. A primeira marca do Evangelho na vida de um cristão é a renúncia. Um cristão verdadeiro se reconhece pela renúncia. Ele renunciou. Ele renunciou o seu caminho, ele renunciou a sua vontade, ele renunciou a direção que ele estava dando para a sua vida, para andar agora conforme a vontade do Senhor. Veja que todos que foram chamados renunciaram a alguma coisa. Moisés renunciou ser chamado filho da filha de Faraó. Renunciou a uma posição de príncipe. Mateus renunciou, irmãos, o emprego público na coletoria. Pedro e seu irmão João renunciaram a um grande negócio, no momento em que o negócio, irmãos, mais se rendeu, que foi uma pesca, a qual eles nunca haviam feito na vida dele. Trouxeram os peixes para a praia, e Jesus disse: siga-me, e eles seguiram e deixaram as redes para trás. Todos aqueles que foram chamados renunciaram. Tem gente, irmãos, que só vai ao Evangelho ou só aceita o Evangelho quando não tem mais nada. Faliu, quebrou, não tem mais nenhuma opção. Agora é Jesus. É como se Jesus fosse o resto. É como se Jesus fosse o que restasse da vida. Mas o Evangelho, irmãos, tem como marca indelével na vida de um cristão a renúncia. A gente aprende a renunciar. A gente aprende a dizer não a nós mesmos. O que é que Jesus disse em Mateus 14, versículos 25 a 27? Jesus olhou para aquelas pessoas e disse: milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Então, dirigindo-se à multidão, lhes declarou: se alguém deseja seguir-me e ama a seu pai, a sua mãe, a sua esposa, seus filhos, seus irmãos e até mesmo a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Jesus colocou aqui, irmãos, as coisas mais importantes da vida humana: a família e a si mesmo. O apego que a gente aprende a ter com os nossos familiares e a nós mesmos. Jesus está dizendo: se o apego que você tem à sua família e a si mesmo é maior do que a mim, você não é meu discípulo.
Você pode ser um frequentador de igreja, você pode fazer parte de uma denominação, de uma religião, mas você não é meu seguidor, você não é meu discípulo. E ele continua dizendo: da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não é digno de ser meu discípulo. Jesus está falando sobre renúncia. Jesus está falando sobre olharmos para o nosso coração e vermos o que nele toma o lugar que pertence somente a Deus. Meus irmãos, uma das grandes renúncias que nós vemos na Bíblia é quando Deus chega para Abraão e diz: Abraão, pega o teu filho, teu único filho, e Deus diz: a quem tu amas, e leva para o monte que eu vou te mostrar, e sacrifica. Logo cedo, Abraão pediu que os seus servos preparassem tudo, e ele pegou Isaque e foi até o monte do sacrifício. Imagine, irmãos, pega o teu filho, teu único filho, um homem que teve o seu filho na sua velhice, um homem que saiu da sua terra, da sua parentela, sua esposa era estéril, mas viu o milagre acontecendo na sua vida. Isaque crescia, e o nome de Isaque, seu significado era riso, porque era a alegria da velhice de Abraão. Ele olhava para o seu filho era a sua alegria. Ele saiu da sua terra com essa expectativa, com essa esperança que seria pai. E o fruto estava ali diante dele. E Deus diz: pega o teu filho, o teu único filho, a quem tu amas, e me entrega. E a Bíblia diz, irmãos, que Abraão foi. E a Bíblia mostra, irmãos, que Abraão estava disposto a fazer o que Deus mandou. E Deus, o que é que ele estava dizendo? Ele estava dizendo: olha o que eu vou fazer por vocês. Porque Abraão com Isaque, irmãos, tipificava o próprio Deus entregando o seu filho à humanidade. O sacrifício verdadeiro foi de Jesus Cristo por nós na cruz do Calvário. Jesus, irmãos, diz o texto, em meio às suas lágrimas, diante daquele que o ouvia, orou. E a Bíblia diz: tendo sido ouvido. E os evangelhos vão dizer qual foi essa oração. E a oração foi: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Se possível, se for possível, eu não quero morrer, eu não quero me entregar. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha vontade. Jesus renunciou por nós. Como não renunciar por Ele? Jesus se entregou por nós. Como não nos entregarmos por Ele? E como não fazer isso, irmãos, com alegria? Para pensar, tudo que Deus te chamou para fazer, se você está fazendo com alegria ou com um peso no coração. Para pensar as responsabilidades, o chamado de Deus para a sua vida. Não é uma responsabilidade apenas institucional. Eu faço parte daquela igreja, então naquela igreja me deram tal função, mas já estou sobrecarregado, já está atrapalhando a minha vida. Tem gente que diz assim, tem gente que pensa assim, ou sente assim: isso já está atrapalhando a minha vida, como se os planos dele de crescer, ter a sua profissão, etc., fosse mais importante do que a obra de Deus. Eu quero dizer, irmãos, que a Bíblia diz: tudo que a gente faz aqui tem a sua importância. Você se tornar um bom profissional, você ter um bom emprego, você casar, você constituir a sua família. Nada disso, irmãos, é errado. O erro está no fato de colocarmos isso acima da vontade do Senhor. Invertermos os valores. Acharmos que a nossa vida é para isso. Para crescer, para casar, para ter um bom trabalho, um bom dinheiro, e de repente comprar uma boa casa, bons carros, viajar. E Deus tem que entrar nesse negócio da gente, né? Tem que me abençoar, tem que abrir portas, tem que prover as necessidades.
Quem pensa assim, irmãos, não está pensando conforme a Bíblia. Deus não nos dá isso para o fim em nós mesmos. Essas coisas, irmãos, é para o reino dEle, para a glória dEle, para servirmos a Ele. Então nós temos que encarar todo o serviço na obra do Senhor como um privilégio e nos alegrarmos diante do Senhor. É assim que a igreja se torna resistente. Uma igreja que sabe renunciar. O mundo não vai conhecer essa alegria, porque essa alegria é a alegria da renúncia. O mundo não quer renunciar. O mundo quer um outro caminho. Mas a segunda coisa que nós aprendemos aqui, irmãos, que a marca indelével que Cristo nos traz é a marca de nós amarmos mais a Deus do que a nós mesmos. Essa renúncia se dá porque nós estamos mais amando a Deus do que a nós mesmos. Quando é que nós renunciamos a nós mesmos? Quando nós amamos algo que está fora de nós. O que é a paixão? A paixão é um amor irracional a algo em que eu esqueço de mim mesmo. Já viu o torcedor apaixonado pelo time dele? Eu estava vendo agora, irmãos, a final que teve da Copa dos Campeões, São Paulo e Palmeiras. E aí os repórteres na rua entrevistando os torcedores. Aí teve um torcedor que fez: deixa eu falar com o meu chefe aqui, porque eu vim sem avisar ele e eu acho que eu vou perder o emprego, mas eu vim ver meu time. Essa pessoa pensou em si. Essa pessoa pensou na sua manutenção. Se ele tem responsabilidade de pessoas que dependem dele, ele pensou nessas pessoas? Não. Ele pensou no time dele. E as pessoas aí fora, irmãos, acham isso maravilhoso. Mas nós não fazemos isso com Deus. Nós não renunciamos, irmãos, como o mundo renuncia em meio às suas paixões. Quantas pessoas aí fora, irmãos, foram para o carnaval porque agora a coisa mais importante, a paixão deles é o próprio desejo. Não sabe se vão ter dinheiro para pagar, se vão pegar doença ou não, se vai acabar com o casamento ou não. O importante é se entregar. Renunciam tudo, porque amam mais o prazer do que a si mesmo. O cristão, irmãos, só pode renunciar quando ele passa a amar mais a Deus do que a si mesmo. Quando nós amamos mais a Deus do que a nós mesmos, nós renunciamos. Nós não nos importamos com o sofrimento. A gente vai dizer, vale a pena. E um torcedor desse, irmão, se chegar e ficar desempregado, ele vai ficar feliz da vida. Fiquei desempregado porque eu fui torcer para o meu time. Vai dizer com orgulho. Vai se regozijar. E nós, por qualquer motivo, os mais fracos e banais, estamos reclamando. Estamos achando que estamos sobrecarregados, que a gente tem que ficar em casa mesmo, não vou para o culto porque eu vou ficar em casa, eu tenho que dar um tempo para mim. Meus irmãos, quando a gente faz isso, nós estamos amando a Deus? Quando nós deixamos de estar na sua casa, de fazer o serviço que Ele nos delegou, nós estamos amando a Deus? Quando nós abrimos mão do posto que Ele nos deu, nós estamos amando a Deus? Ou estamos amando mais a nós mesmos? Veja que Jesus nos deu uma promessa: grande é o vosso galardão. Quando você sofre por causa do reino e se alegra por estar sofrendo por causa do reino, a promessa é: grande é o vosso galardão. Grande é a vossa recompensa. Paulo, irmãos, quando está morrendo, sabe que a sua segunda ida a Roma é a última, é a definitiva, é a sua partida para estar com o Senhor. E ele escreve então a sua última carta, que é a sua segunda epístola a Timóteo.
E ele fala, irmãos, que está sendo entregue como libação. E ele não fala da sua morte, irmãos, com pesar. Paulo está no cárcere, pobre, esquecido por todos, provavelmente doente, um homem que deu toda a sua vida pelo Evangelho, um homem que através do seu ministério muitos foram abençoados, um homem que através do seu ministério igrejas foram fundadas, vidas foram alcançadas, pessoas foram doutrinadas, heresias foram retiradas. Um homem, irmãos, que nos seus escritos até hoje nós temos da parte de Deus o verdadeiro consolo e conforto, mas nos seus últimos dias ele está pobre, doente, preso, esquecido, mas não está triste. Ele está olhando para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele está aguardando o seu galardão. Ele está dizendo: combati o bom combate. Estou encerrando a minha carreira. Estou guardando a minha fé. E desde agora aguardo a recompensa daquele que é fiel para presentear aqueles que permanecem fiéis à sua palavra. Meus amados irmãos, que essa seja a alegria da igreja. Buscar a Deus, servir a Ele com todo o nosso coração, com todo o nosso ser, em nome de Jesus. Amém?